Saudações tricolores, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao canal Fluminense Arretado. Eu me chamo Alex e vim bater um papo com vocês. Na noite dessa sexta-feira, o Fluminense divulgou seu balancete trimestral do segundo trimestre, né, de 2021, que foi divulgado no portal da Transparência. E eu vim passando, esmiuçando aí todo com vocês. Vou estar seguindo aqui a matéria, fazendo entre partes. E está explicando alguns setores do Fluminense, né? Porque, mais uma vez, o futebol profissional dá lucro, a sede social do Fluminense também deu lucro, os esportes olímpicos voltou e dobrou o prejuízo comparado ao trimestre passado, e Xerém também, mas Xerém a gente sabe que é por investimentos, para uma melhora, porque acaba compensando em outro setor que eu vou estar trazendo para vocês, que acaba virando lucro, né? Xerém não tem como dizer que é prejuízo. Mais uma vez, futebol lucro social, dando lucro nos esportes olímpicos, dando prejuízo. Então, vou estar trazendo aqui de acordo, detalhado aqui de acordo com a matéria para vocês. Mas eu peço antes, pessoal, que você se inscreva aqui no nosso canal, deixe seu comentário, compartilhe o que você acha, quais mudanças o Fluminense tem que fazer administrativamente para estar melhorando, se reerguendo de novo, voltando a sonhar com grandes títulos ou ser, pelo menos ser muito competitivo de verdade no cenário nacional e internacional. Aí vamos lá. O Fluminense divulgou o balancete com 13 milhões de superávit e 45 milhões de redução da dívida total. Os números do segundo trimestre de 2001 fecham no azul, amém, após prejuízos entre janeiro e março. Então vamos lá, cada detalhe. O Fluminense divulgou nesta semana no portal da Transparência, no caso ontem à noite, na sexta-feira, em seu site oficial, o balancete das contas do clube no segundo trimestre de 2021. Após o prejuízo de 6.476.000 no primeiro trimestre, né, do ano, entre janeiro e março, o Tricolor saiu agora com déficit para um superávit. O Fluminense conseguiu ter um superávit de 13 milhões e 400 mil no resultado de abril e junho. E isso muito pelas vendas da joia de Xerém, né? E o passivo, que envolve a dívida total do clube, reduziu de 774 milhões 192 mil para 728 milhões 704 mil. Tem uma redução bastante interessante com relação ao passivo total da dívida do Fluminense, 45 milhões de redução em 3 meses. É uma redução até muito importante. Se mantivesse isso, a gente sabe que é muito difícil, até porque tem que vender muitas joias para manter isso, a gente sabe, se organizaria bem cedo, né? Mas vamos continuar. O resultado positivo passa pelo crescimento substancial da receita operacional líquida, que quase triplicou em comparação ao primeiro trimestre de 2021. Saltou de 51 milhões 562 para 130 milhões 150 mil, potencializado por 4 grandes aumentos: venda de jogadores, como eu já destaquei, os patrocínios, né? O Fluminense não tinha patrocínio de janeiro e março, principalmente esse Master, premiações e direito de transmissões. As premiações só está participando em fase, chegando até onde chegou na Copa do Brasil, chegando até onde chegou na Libertadores, cada etapa você ganha premiação, então ajudou bastante nisso aí. Seguindo, as vendas de Kaique e Metinho para o Manchester City da Inglaterra e do Troyes da França renderam para o Fluminense 36 milhões 140 mil, item que representa o maior crescimento comparado aos só 725 mil de repasse de direitos federativos no primeiro trimestre de 2021. E com participações longevas na Libertadores e Copa do Brasil, as premiações duplicaram de 16 milhões 932 mil para 33 milhões 296. As vendas do Kaique e do Metinho, você vê um salto aí de receitas comparada, né, do repasse de direito federativo, que não deu 1 milhão. Aí você pega as vendas do garoto, deu ali 36 milhões, né? Então subiu muito, essas vendas ajudaram muito a fechar nesse superávit. Já as participações do Fluminense aí na Copa do Brasil e na Libertadores, que foram na época 16 milhões, agora chegar nessas fases de mata-mata, renderam o Fluminense 33 milhões, né? Então, mais, quase o dobro, só não dá o dobro porque na premiação anterior é quase 17. Então, o Fluminense quase dobrou o valor em premiações, que ajudou também muito a crescer essa receita. Seguindo, contando com o patrocinador Master desde junho,
O clube também aumentou as receitas de marketing, que eram apenas de 3 milhões e saltou para 9 milhões, ou seja, triplicou. Só um patrocinador master, né? E os direitos de transmissão saltaram de 29 milhões 974, 30 milhões para 47 milhões 626 mil. Teve um acréscimo aí de praticamente 17 milhões também no direito de transmissões. Além disso, a receita do sócio-torcedor voltou a crescer, mesmo ainda sem público nos estádios. Subiu de 2 milhões 282 mil para 4 milhões 402 mil. Dobrou e se aproximou dos 5 milhões 462 mil no segundo semestre do ano passado, ainda do início da pandemia, né? Quando estava iniciando, acho que foi a maior época de arrecadação do sócio-torcedor, a pandemia, então praticamente se aproximou agora desse trimestre daquela nossa melhor época. Por outro lado, as despesas operacionais que envolvem, entre outras coisas, salário, encargos, que é da classificação para Libertadores, o Fluminense aumentou ali na folha 30%, no caso, logística, viagens e custos de jogos saltaram de 54 milhões para 116 milhões. Teve um salto bem alto nesse período. Seguindo, de todas as áreas do clube, fica o destaque é que apenas o futebol profissional e a sede do social deram lucros, né? Foi respectivamente 18 milhões 950 mil e 29 milhões 703 mil. Mas Xerém registrou um déficit maior do que no primeiro trimestre. Xerém no primeiro trimestre tinha registrado um déficit de 751 mil, não chegou a milhões, não chegou a milhão no caso, 751 mil entre janeiro e março de 2021 e saltou nesse período de abril e junho para 1 milhão e 88 mil. Mas Xerém, a gente sabe que é um investimento na categoria em base, estrutura, contratar jogadores de outras equipes e tudo. Tem toda essa logística de Xerém que vale muito a pena. E quanto mais a gente investir em Xerém, principalmente em reforma, dando estrutura para a garotada, qualificações para os profissionais, isso aí não é nunca prejuízo. Até porque a gente teve de vendas vindo de Xerém, Kaique e o Metinho, que pouco passaram pelo profissional, que foram vendas aí que renderam para o Fluminense quase 37 milhões. Então, se a gente pegar um por outro, é lucro absurdo, principalmente nos últimos anos. Então, esse aqui a gente não mexe. Enquanto isso, meus amigos, os esportes olímpicos dobraram o prejuízo, né? O que era ali no primeiro trimestre, 2 milhões 481 mil, saltou para 4 milhões 490 mil no segundo. Vale destacar que muitos torcedores são a favor da extinção dos esportes olímpicos, muito em função dos prejuízos que geram aos cofres dos clubes. Do clube, né, do Fluminense. Segundo o nosso presidente Mário Bittencourt, ele tinha um acordo na época de eleição com o esporte olímpico que só deixaria o esporte olímpico caminhar junto quando ele desse ao esporte olímpico as certidões negativas, porque aí os representantes do esporte olímpico poderiam conseguir patrocinadores, apoio do governo, entre outras coisas que não vem ao caso estar falando aqui. Mas o destaque é que durante todo esse tempo o Mário nunca organizou essa certidão negativa, né? Então tá na hora da gente começar a cobrar, porque realmente são um prejuízo muito alto para um clube que deve tanto, né? E sem retorno financeiro, porque a gente sabe que o esporte olímpico é um retorno social, como formação profissional, formação social para o cidadão. O esporte em si, ele é educativo, ele educa o cidadão. A gente entende tudo isso, mas continuar trazendo um prejuízo de 1 milhão e quase 200, 1 milhão e 100, alguma coisa, que poderia estar sendo investido no futebol para qualificar nos times, para ter mais retorno, até porque a gente viu que a partir do momento que a gente passou a chegar em algumas competições melhores, vem patrocínios e aumenta a nossa receita, vem premiações e aumenta a nossa receita, tudo isso aumenta a nossa receita de uma forma geral para o clube, a gente vê e realmente gera lamentações. Então, tá na hora. Se não for para acabar esporte olímpico, eu entendo, compreendo, mas está na hora da gente começar a cobrar essas certidões para o esporte olímpico começar a andar com suas próprias pernas e dar esse desafogo. Eu até acho que esporte olímpico no Brasil é difícil dar lucro, é muito complicado, mas também esse tanto de prejuízo mensal, até porque a gente não vê os resultados esportivos aparecendo. A gente teve uma Olimpíada agora, e nossa única medalha nas Olimpíadas é o Nino no futebol. Então é bem estranho
todos esses números, todos esses valores investidos no esporte olímpico. A gente não vê ninguém preocupado em dar satisfações, né? Para onde estão indo, porque a gente não tem um vôlei forte, a gente não tem um basquete forte, o futsal não é olímpico, então não vê um caso, eu não vejo muito falando do handebol do Fluminense. Então, assim, a natação, não sei se vocês também acham forte, tênis. Então é complicado, porque a gente não vê, principalmente fora do Rio, esses resultados aí de tanto investimento que é feito. Será que é só nas bases desse esporte nós vamos colher os frutos daqui a 10 anos? Alguém tem que chegar e explicar, porque realmente é complicado, gera prejuízo e torcedor, de uma forma geral, não quer saber, né? Ele diz logo que o Fluminense é futebol clube e tem que voltar a investir no futebol, e aí fica realmente complicado, cara, porque de uma certa forma tem razão, porque ninguém do clube se coloca para explicar por que tanto prejuízo tratado um só departamento. Então é bastante complicado. Mais de 6 milhões aí nesse período de prejuízo, muito pesado de verdade. Mas é isso, pessoal. Deixe sua opinião aqui embaixo, o que você acha, deixe seu comentário. Se você concorda com a minha opinião, caso não também, você é sempre bem-vindo aqui, torcedor tricolor. Então é isso aí, saudações tricolores, até nossos próximos vídeos, inscreva aí no nosso canal, deixe seu comentário, compartilhe, e é isso aí, valeu!